No vídeo de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a fase que você está vivendo no seu casamento? Eu tive uma fase no meu casamento que era só eu e o Lorival. Tivemos os nossos filhos, criamos os nossos filhos, eles constituíram família, casaram, foram viver a sua vida e agora estamos nós aqui, Lorival e eu. E agora, gente, nós estamos vivendo, esse tempo bom, que é novamente então, é uma coisa interessante, é que voltou a acontecer no meu casamento, que é as brincadeiras, eu tenho percebido isso, a gente sorri mais, né, eh, apesar de ter passado tanto tempo. A gente precisa cultivar isso, cultivar esta amizade, cultivar o amor durante a criação dos filhos, para quando chegar nessa época onde o casal está, só os 2, eles serem amigos. Gente, acho tão importante ter amizade com o meu marido, porque é claro, nós não temos mais a idade. Quando eu me casei eu tinha 17 anos, não tenho mais, hoje eu estou com 57 anos, né, então 40 anos de casada. Nós não temos mais a mesma vitalidade, né, coisas aconteceram, enfim, tô falando do físico, né, mas a mentalidade, essa é a questão. A mentalidade. Hoje, em relação ao meu marido, ao meu casamento, a minha mentalidade é a mesma de quando eu tinha 17 anos. O que que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que eu ainda tenho sonhos, porque quando eu casei com o Lorival, eu sonhava, né, em ter casa, da gente viajar, da gente ter filhos e um monte de coisa, né, construir uma vida junto. E passado todo esse tempo, a minha mentalidade, ela foi mudando. E é por isso que aqui eu falo de mudança de mentalidade. A cada estação do casamento, a cada fase do casamento, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, porque existe a fase em que é só o casal. Depois vem os filhos, muitas coisas não dá mais para fazer naquele tempo. Então, a mulher, o homem precisa mudar a mentalidade, que é uma mentalidade mais de responsabilidade. A gente deixa de ter tantas coisas para nós, né, abrimos mão de coisas para nós por conta dos filhos. Depois, os filhos crescem e aí a gente tem que mudar a mentalidade. A gente não pode mais tratar os filhos como bebê. E tem muita gente aí, mães tratando filhos de 17, 18 anos como bebê. Isso é um erro. Por que que isso acontece? Porque não muda a mentalidade. Casamento, a gente tem que mudar a maneira de pensar. A cada fase, são fases novas, né, e desde muito cedo. Porque olha só, uma coisa que acontece no casamento é quando vem o primeiro filho, né, e é tudo lindo. Mas e aí aqueles primeiros dias que muitas vezes o neném, o bebê, ele dorme, né, na cama junto com a mãe e coisa e tal. Mas é só alguns dias. A gente tem que mudar a mentalidade. Agora a criança que ela saiu do ventre, ela precisa, né, conhecer o espaço dela fora do ventre. Mas você sabe que tem mães que gente, a criança fica dormindo no meio do casal anos, sabe. A criança faz 2, 3 anos e tá lá. Não muda a mentalidade. Então, ó, quando eu falo aqui no canal de mudança de mentalidade, casamento tem essa necessidade. A gente precisa mudar a mentalidade. Cada fase a gente vai mudando, vai aprendendo e vai vivendo de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque se você ainda não chegou, você vai chegar neste tempo que eu estou vivendo, que agora é eu e Lorival. E neste tempo nós estamos bem. Por quê? Apesar da idade, né, Lorival já está aposentado, mas a nossa mentalidade
mudou. A gente, sabe, nós não temos mais os nossos filhos dentro de casa. Eles não dependem mais de nós, e nós não podemos depender deles, sabe, a gente tem que mudar isso. Muda, tem pessoas que acham o seguinte: "Ai, a mãe acha que ela deu a vida para o filho e cuidou do filho, agora o filho tem que cuidar dela". Muda esse negócio, muda a mentalidade, sabe. Quando chega nessa época, e hoje eu estou falando para esses casais, né, já mais maduro. Agora, gente, a gente tem mais experiência. Quando eu me casei com 17 anos, eu era muito nova e não tinha experiência, né. Mas, passado o tempo, 40 anos depois, eu adquiri muita experiência. Então eu consigo hoje, eh, sonhar com, maturidade. Então, o que que eu quero falar para você? Que quando cada fase você pode sonhar. Chegando nessa fase aqui, nós estamos nos permitindo sonhar ainda. É como se nós tivéssemos casado agora, com as nossas limitações, claro, mas, assim, vivendo esse tempo, sabe, vivendo o casamento. Porque a Bíblia vai dizer que é até que a morte os separe. Então, viver, o casamento de acordo com o tempo, né, as fases, é bacana porque quando chega nessa fase, que é a fase que eu estou vivendo, de estar só o cônjuge novamente, é um tempo muito bom. Eu queria muito que você deixasse aqui o seu comentário sobre isso. O que que você acha disso? Como que é o seu casamento? Você vive isso também? Ou você, quando seus filhos cresceram, você ficou entristecida? Ou você é uma pessoa que é muito triste porque você acha que os seus filhos têm que almoçar com você todo domingo? Hã, tem isso aí, você passa por isso? Como que é a sua convivência com o seu cônjuge? Vocês têm um momento bom? Vocês ainda comemora, por exemplo, o Dia dos Namorados, aniversário? Aniversário aqui a gente comemora em família, mas Dia dos Namorados a gente eu ainda hoje eu tenho, né, o meu namorado, e a gente comemora, a gente gosta de se presentear, a gente gosta de brincar, a gente gosta de estar junto. Apesar da nossa idade. Deixa aqui o teu comentário, como que é a sua vida aí? Qual fase do casamento você está? Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.